luz esteja conosco. Hoje, Recording is on. então, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 1 do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. E na semana passada nós não conseguimos terminar o capítulo inteiro, então provavelmente hoje a gente consiga terminar. E é um capítulo muito legal, né? Durou bastante discussões, e aí a gente vê se a gente consegue terminar esse estudo hoje, tá? Eu vou estar aqui compartilhando a tela. Não vai aparecer. Para acompanhar aqui. Enquanto eu estou compartilhando a tela, eu vou ver se eu consigo deixar no silêncio. E aí eu vou silenciar todos. Aí para vocês, se vocês quiserem falar, é só habilitar o microfonezinho que fica do lado esquerdo do programa de vocês, para vocês falarem, tá bom? Agora eu vou estar aqui compartilhando. Bom, o primeiro slide está aqui. Pensou-se que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente. E os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la, também estabelecem códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de algumas enfermidades. E neste século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuam devorando vidas aos milhares. Então, nesse parágrafo aqui, a gente vai ler, né, que durante alguns séculos, né, a humanidade sempre passou por processos evolutivos, processos de desenvolvimento, e que não poucas vezes a guerra ela foi, né, uma consequência do egoísmo e dos transtornos humanos. Então, a gente... vocês sabem quais são os quatro cavaleiros do Apocalipse? Que está lá na Bíblia, né? Não sabe? Ninguém sabe os quatro cavaleiros? Quais são? A gente tem que... Fala aí, Nayara. A guerra... A peste. A peste. A fome, parece que é. A fome. É a outra, acho que é a morte, o último. A morte. Exatamente. Então você tem a guerra, a fome, a peste e a morte. Se você parar para perceber, a guerra, ela gera o quê? Morte. A fome, ela gera morte. E a peste, ela gera morte. Então, desde do que a gente entende por mundo, esses quatro cavaleiros do Apocalipse vieram atormentar a humanidade. Todos eles, como consequência, a morte, que para até então, todos nós, a morte é a pior consequência que poderia advir de um sofrimento desse. Só que, se a gente começar a estudar a história, a gente vai perceber que cada um desses vieram, né, por causa de problemas, e depois que esses problemas eram identificados, a humanidade passou a ter uma nova postura, e aí, então, solucionou os problemas. Foi assim com a peste negra. A peste negra, que ela, se eu não me engano,
consequência de uma pulga que estava nos ratos, e os ratos se proliferaram. E por que os ratos se proliferaram? Nesse texto, capítulo, ele fala, né? Um determinado momento, um papa, ele falou que os felinos eram eles eram coisa do demônio, eles eram demoníacos. Então as pessoas passaram a matar os gatos. E aí, como consequência da ausência de gatos, os ratos, eles se proliferaram. Mas não só pela ausência dos gatos, mas também pela falta de higiene. Então, naquela época, não se tinha muita higiene. Os esgotos eram a céu aberto. Não tinha muito saneamento básico, né? Como até hoje, em alguns lugares, não tem. Então, como falta de higiene, a consequência é a proliferação de ratos, e as pessoas acabam sendo contaminadas por isso tudo. Então, depois que se identificou a causa, e aí percebeu que é por falta de higiene que a gente precisa manter os nossos padrões higiênicos, a humanidade conseguiu vencer a questão da peste negra. E assim como a guerra. A gente também tem situações em que a guerra, principalmente essas guerras mundiais, vieram atormentar e trazer muita morte ao planeta. E aí o homem percebeu que algo assim é extremamente tenebroso, e aí criou-se, né, organizações, tratados, né, uma diplomacia para que se evite a guerra e que ela seja, né, um agente de causador da morte. E também a fome. A fome, até hoje, é um desses cavaleiros do Apocalipse que mais atordoa, e hoje, como a Risete estava até colocando no início, então, estamos promovendo muitas ações, né, de solidariedade para combater exatamente a questão da fome, que é um mal muito ruim. E existe uma citação no Livro dos Espíritos em relação à fome, que se fala, enquanto numa sociedade houver alguém passando fome, essa sociedade ainda precisa aprender, só precisa evoluir bastante. Enfim, onde a gente quer chegar com tudo isso? É que sempre no passar dos tempos da humanidade, sempre tiveram tormentos, e que esses tormentos não vieram ao acaso. Eles vêm em função de um objetivo, porque existe uma falha, e essa falha precisa ser corrigida. Também existe um karma coletivo, a gente pode dizer dessa forma, um débito coletivo, e esse débito coletivo precisa ser sanado de alguma forma. E aí, no consequência disso tudo, vai ter um aprendizado. Uma das coisas simples que a gente aprende hoje com o coronavírus é lavar as mãos. É a coisa que as nossas mães sempre falavam para a gente: lava a mão, escova o dente, sabe? Questões de higiene. Então, se nós fôssemos tão higiênicos assim, né, a gente conseguiria eliminar essa pandemia. Mas a gente tem uma falha aí, a gente precisa corrigir. Certo? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ninguém quer falar nada? Eu Então, estava pensando nisso hoje, eu dei uma lida no capítulo, aí eu estava pensando que esse vírus veio para, assim, vou ver como esse povo, se eles estão higiênicos mesmo. Se esse povo for porco, eles vão pegar o corona. Se não for porco, vai ficar todo mundo livre. Então, é tudo porquinho. A gente sabe que é uma coisa grave, é uma doença séria, está levando vidas, mas a gente tem que falar, né, para poder descontrair, porque senão a gente acaba se deprimindo também, a gente deixa de viver um pouco, mas assim, eu sei que a gente tem que respeitar o isolamento, o uso de máscara, álcool em gel, mas é um assunto que tem que ser falado, né? E é uma coisa óbvia. O pessoal, há pouco tempo atrás, estava querendo fazer vacina de álcool. Quanta ignorância, gente. Se o álcool em gel, o detergente já acaba, combate com o vírus, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. não, tiveram diversas situações esdrúxulas. Nos Estados Unidos, pessoas tomaram detergente porque o presidente de lá mandou tomar detergente. Então, assim, nós que somos espíritas e estamos de mãos dadas com a ciência, graças a Deus, nós
pelo menos assim, oficialmente, estamos tomando rudes que condizem com a doutrina, que é a questão do isolamento. A gente sabe que seria muito legal estamos todos já reunidos, né, naquela confraternização, todo mundo se abraçando, tudo bem, ia ser muito bom. Só que existe, né, uma questão de responsabilidade, que a gente vem falando. E o Espiritismo ele está ao lado da ciência. Então, se a ciência ela diz uma coisa, precisamos acatar, porque aquilo ali não são pessoas que desocupadas que inventam uma coisa. Não, são pessoas que estudam, fazem testes, e esses testes passam por outros testes, passam por revisões de outras pessoas. Então, não é um achismo, é algo que é estudado. O Espiritismo está ao lado da ciência. Risete, você queria falar? Está no mudo, Risete. Eu tenho conversado com muitas... Está ouvindo agora? Sim, sim. Eu tenho conversado com muitas pessoas de outras religiões e a coisa mais incrível é que eles estão entendendo mais a pandemia do que muitos espíritas. Sabe? Estão se cuidando e tal. É claro que não é o geral. Claro, semana passada a gente até comentou isso aqui, de muitos templos abertos e tal, mas pelo menos, acho que os iguais se atraem, né? As pessoas, quando a gente pensa de uma forma, a gente atrai pessoas que pensam da mesma forma. E aí eu tenho conversado com muitas pessoas que estão falando isso. E esses dias eu estava vendo, nós até comentamos, uma pessoa espírita divulgando que a espiritualidade está dando vacina virtual. Então, se a gente se enganja nessa situação, a gente não vou precisar mais tomar a vacina, porque eu já tomei a vacina virtual. E outra coisa que eu estava notando, você lembra, no começo da pandemia, alguns espíritos falaram que ia ter uma pausa, ia ter muitas mortes se não fosse melhor. Agora, uns 10 minutos antes de entrar na reunião, a JB estava divulgando que uma sociedade aí que estava fazendo nos Estados Unidos, estava fazendo uma pesquisa, faz a pesquisa sobre as mortes, nós batemos hoje um número de 3 milhões de mortes no mundo inteiro. E outro detalhe é aquilo, esses 3 milhões é o seguinte, até chegar a 2 milhões, foi muita coisa, foi um ano inteiro. Nesse último mês, foi 1 milhão de mortes. 1 milhão de mortes em um mês. Né? E as pessoas não estão acreditando. Hoje eu fui ao mercado, fui em Santa Cruz, o pessoal não está acreditando. O pessoal não está acreditando mesmo. Essa nova cepa, ela está bem vigorosa, que ela surgiu no Brasil e ela é bem resistente a tudo. Né? Bem resistente, ela aprendeu a conviver conosco, do jeito que a gente vive. Então, ela é amiguinha, ela está assim com a gente. O brasileiro não desiste nunca. Essa cepa nova também não desiste nunca. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado e conversar com as outras pessoas, para ver se a gente consegue também alertar, né? Porque depende de nós essa mudança, não depende de, é Deus, depende de Deus. Não, depende de nós. Ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa também. Eu destaquei aqui um trechozinho dessa parte que a gente está lendo, falando assim, códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos partiam-se de cepa de algumas enfermidades, ou seja, o que ele está dizendo aqui, ele não está dizendo que foi o nosso caso do corona, mas ele está dizendo que existe sim muitos laboratórios que modificam, né, e geneticamente essas estruturas para que possam ser transformadas em armas químicas, né? Então, é mais um pontinho aí que a gente precisa prestar atenção de como a humanidade ela acaba usando, né, a sua inteligência para o mal, né? Então, preste-se bastante atenção em determinadas coisas. Muitas coisas também é teoria da conspiração, né? Mas tem outras coisas realmente que a gente sabe que, para o mal, existem muitas inteligências voltadas para aspectos ruins, né? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir para o próximo?
o próximo slide. Ô, Alessandro, acho que o Marcos está querendo falar. Ah, pode falar então, Marcos. Espera aí, deixa eu só ajustar aqui. Pode falar, Marcos. A câmera dele acho que está no mudo. Está no mudo? Microfone, aliás. Já coloquei já. O que acontece também é o seguinte, Pode falar. o que tem havido, que eu tenho reparado, é que as pessoas só vão dar conta de si quando acontece com um familiar, com alguém próximo. Essa consciência tem que sentir. Como essas pessoas não estão vendo na TV, está de longe, a consciência está mínima. Eles só começam a ter consciência quando acontece ou com ele ou dentro da família. E o que acontece? Por que o sistema de saúde já estava em colapso antes? A pandemia só fez potencializar aquilo que já estava ruim. É quando a gente deve cobrar que o SUS melhore. Tem que esperar para acontecer uma pandemia para a gente lutar por uma saúde melhor? Posso falar uma coisa para Na verdade, as nossas carências acabam se refletindo, né? E não só isso, tudo fica mais evidenciado. Então, quem é pobre fica mais pobre, o miserável fica mais miserável, o enfermo fica mais enfermo. Então, assim, em situações como essa, pessoas que têm problemas psicológicos ficam mais gravemente afetados em relação a essas questões. Então, as crianças que são mais frágeis, elas também são afetadas psicologicamente, porque criança tem uma necessidade extrema de convívio social e elas acabam, obviamente, sendo tolhidas por isso, pelo menos as crianças cujos pais, né, têm uma orientação de cuidado com as crianças. Porque hoje em dia, ser pai e ser mãe não significa que essas crianças estão sendo bem cuidadas, né? Então, existem outros pontos também que são colocados aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ela vai colocar uma aqui. coisa assim, é que eu trabalho em hospital, então o pessoal que trabalha em hospital foi um dos primeiros, hospital público, né? Porque o particular, acho que não, ainda. Porque está muito lenta essa vacinação, eu estou achando muito lenta. Porque por idade, nunca está chegando a todos, né? Tá difícil. Agora, eu fico pensando que no meu trabalho tem colega com mais de 65 anos e que teve oportunidade de tomar essa vacina e não quis tomar, porque ela diz que se Deus protegeu ela até aqui, não é essa vacina que vai proteger ela, que ela não ia tomar e ela não tomou. E todo mundo perguntou, por que, Lili? Por que você não vai tomar a vacina? É importante. Ela não tomou, nem a do hospital, que acho que é a Coronavac, nem essa que está dando nos postos, muito menos essa, né? Que é melhor do que a que deu lá no hospital. Mas é assim, né? A convicção dela na religião dela, não... Assim... A gente chegou a olhar isso no estudo que a gente fez sobre o prefácio, e que, assim, como a gente estava falando no início do estudo, todas as coisas vêm para a humanidade no sentido de trazer para a humanidade um aprendizado, assim como foi a questão lá da peste bubônica, da peste negra, uma série de coisas. A gente aprendeu a ferver a água depois de uma enfermidade dessa, que eu não sei qual foi. Sei que lá na Inglaterra as pessoas tinham o hábito de ferver por causa do chá e eles não se contaminavam. Acho que era cólera, não lembro. Acho que era isso. E aí, assim, nós vamos aprendendo, infelizmente, através das adversidades. E uma das coisas que a gente precisa aprender através dessa pandemia, está muito evidente, é a questão da solidariedade. Mas aí, como até a Alessandra colocou em outro estudo, não é aquela solidariedade de você pegar um arroz e distribuir para aqueles que têm fome. Também é. A gente não está invalidando isso. É muito importante, porque realmente tem muita gente passando fome. Mas é aquela solidariedade simples de você saber respeitar o próximo.
É saber, por exemplo, que, olha, o fato de eu me vacinar vai proteger aqueles que estão comigo. O fato de eu usar uma máscara vai proteger os meus familiares. Então, assim, a gente precisa, nós, enquanto vivendo, né, numa situação como essa, precisamos entender que todo o nosso contexto de relacionamento precisa ser pautado pela solidariedade. Então, há certas medidas que são colocadas, vamos falar assim, eu tenho o direito de escolher. Concordo, todos nós temos o direito de escolher, ninguém está sendo obrigado a nada. Porém, se nós nos pautarmos pela solidariedade, pelo bem comum, pelo bem da sociedade, é um dever moral. E aí, quando se trata de dever moral, trata-se igualmente da conscientização de cada um. E é por isso que essa pandemia, de certa forma, me assusta, porque a espiritualidade vem dizendo, a gente precisa se conscientizar enquanto sociedade. Nós precisamos nos conscientizar que nós não somos o centro do universo, que existem irmãos e que precisamos amar uns aos outros. Nada de muito novo. Exatamente aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Se estivéssemos fazendo aquilo que Jesus falou para a gente fazer, certamente a gente não teria pandemia nenhuma hoje. Estaríamos num outro patamar, como diz o outro lá. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Verdade. Bom, eu vou dar continuidade aqui ao próximo slide. E é o seguinte. O nobre espírito fez uma pausa oportuna para reflexões a fim de continuar logo depois. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram o seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens, em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos, dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos, e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade, em que se omisiam, para continuarem envenenando as massas com as suas ironias e argumentações odientas. Utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundir, e têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. Perde-se muito tempo com a dialética vazia e combates antifraternos, separando as pessoas do mesmo clã por ideologias políticas e criminosas. Nossa, essa parte aqui do capítulo ela é muito atual. Ela é muito atual mesmo. Então, ela vem falando, primeiramente, que a humanidade, Deus, né, em sua infinita misericórdia, sempre enviou os missionários para trazer luz à humanidade. Então, sempre foram enviados, não só no campo religioso, não, mas no campo da ciência. Foram enviados diversos, para trazer à humanidade melhorias tecnológicas, né? Muitos deles falando de amor, novamente, como Jesus, falando de saúde, falando a verdade. Mas, ao mesmo tempo, muitos inimigos da luz, que a gente entende aqui, inimigos da luz, como todos aqueles irmãos nossos que se comprazem em permanecer estagnados na ignorância. São irmãos nossos
que ainda, mesmo após desencarnados, continuam promovendo ambientes ruins, ambientes de discórdia, ambientes de discussões antifraternas, ambientes de desrespeito, ou seja, tudo aquilo que denigre e baixa o nosso padrão vibratório. A gente pode ver, e aí eu retorno ao exemplo do caso do menino Henrique, que foi um caso assim, odiento, tenebroso, né? Mas que mostra até que ponto o homem, ainda nos dias atuais, é capaz de ser cruel. Mas o que eu ressalto em relação a esse caso não é a crueldade do assassino, mas sim o que nossos pensamentos, o que nossos sentimentos vibraram em sabermos dessa situação. Lembra-se no início do capítulo que fala sobre a paisagem tenebrosa do planeta? Então, quem de nós aqui não, sejamos sinceros, quem de nós aqui não desejou mal àquele indivíduo assassino? Né? Então, você está no mudo, Lê. Você está no mudo. Ela não sabe desmutar. Microfonezinho. Está no mudo. Enfim. A questão é a seguinte, a gente não pode deixar nossas mentes invigilantes, porque não basta falar, basta pensar. A gente pensa e a coisa já foi. A gente aprende isso na doutrina espírita. Então, se a gente pensou mal, pensou em ódio, pensou em violência, a coisa já foi. Já plasmamos aquela imagem. E é exatamente isso que esses irmãozinhos da luz, que o texto está se falando, fala isso. Os irmãozinhos da luz, eles querem que a gente entre em contendas. Eles querem que a gente discuta. Não estamos falando aqui que é proibido divergir de opinião. Eu posso divergir tranquilamente da Risete, da minha esposa. Posso divergir de qualquer um. Mas, por questões de educação, a gente precisa manter um ambiente fraterno. Precisamos manter um ambiente saudável. O que nós estamos vendo hoje são situações de brigas. E cada uma das vezes que a gente entra com briga, esse ambiente ele acaba sendo um ambiente muito ruim. Agora você não está mais mudo, você pode falar. Depois da Risete que levantou a mãozinha. Eu esqueci o que eu ia falar. Já passou, não lembro mais. Então fala, Risete, talvez ela se lembre depois. Acho que aí é que vem a função do espírita nesse momento. Acho que em qualquer oportunidade que a gente tenha, a gente tem que divulgar a doutrina. É claro que todos nós temos pensamentos ruins de imediato quando a gente vê uma notícia assim. Mas qual a diferença da gente ser ruim e querer se modificar? É que naquele momento eu pensei e falei, opa, eu não posso, eu não quero ser assim. É você se corrigir. É a vigilância. É claro que ninguém no mundo vai conseguir se modificar de uma hora para outra só porque adentrou a doutrina espírita. Adentrou a doutrina espírita, virou assim Jesus. Não é assim que funciona. Mas a gente tem que estar alerta a esses pensamentos. Esses pensamentos contínuos é que criam essa barreira que não está permitindo a espiritualidade nos ajudar. Tá? Teve outra conversa, teve uma menina espírita lá na loja também, essa semana, e a gente estava conversando sobre isso. Até mesmo sobre outras coisas que a gente vê uma menina passar com um shortinho curto, e a gente olha, nossa, aí vem aquele tapa na orelha. O que você tem com isso? Sabe? E eu tenho levado muito esses tapas na orelha, que quando eu penso, mas eu não preciso nem falar, é só eu pensar, mas eu já levo um chulapão. O que você tem com isso? Cuida da tua vida, criatura.
que já não é pouca coisa que você faz. Então, se cada um de nós começar a pensar dessa forma, não é eu nem você, é o todo, é o conjunto. Pô, quantos anos nós estamos estudando Espiritismo? Eu acho que esse momento é a nossa prova. É muito fácil a gente ser espírita dentro da casa espírita, naquele confortinho ali, bebendo aguinha gelada, né? Tá tudo bem, aí vai para casa, me abraça, beija. Só que esse momento é o momento da gente mostrar o que a gente aprendeu. Será que nós aprendemos alguma coisa? Como você falou, realmente, eu estou ajudando, você está ajudando, todo mundo está ajudando, dando 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, dando um pãozinho para um, a outro, mas nós temos que ser conscientes em relação ao contágio. Se eu fico pela night e tal, eu posso me contagiar e, consequentemente, eu vou contagiar as pessoas que estão à minha volta. Pode ser parente, pode ser amigo, pode não ser, tá? Não importa, é meu irmão. É meu irmão. Então, esse é o tipo de fraternidade que eu acho que a espiritualidade está querendo de nós agora, nesse momento. É porque você executar determinadas determinações em prol de outras pessoas, você acaba tendo que lidar com o seu orgulho, com o seu egoísmo. Então, por que hoje muitos jovens estão sendo contaminados e 50% já estão internados nas UTIs? Porque muitas vezes esses jovens, eles não querem abdicar, como você falou, de uma festa, de uma reunião com amigos. Eles não querem abdicar dessa liberdade em prol de uma outra pessoa. E aí a consequência se dá. Por isso que a gente vai ler mais à frente em alguns capítulos, esse livro que foi escrito em setembro, outubro para setembro, ele já vem falando da segunda onda. Então, quando o livro foi escrito, nós estávamos vivenciando uma queda da primeira onda, mas o próprio livro diz, olha, vai vir uma segunda. A vacina vai ajudar mais. Tô dando spoiler, né, Lê? Desculpa. Tá bom. Até quinta, até quarta. Então, não vou dar muito spoiler, não. Não, o livro não fala isso, não. Mas senão o povo vai ficar apavorado. Não, o livro não fala isso, não. A Lê já falou que vai ficar mais suave. O livro fica mais suave. Então, a minha nora está acompanhando o nosso estudo. Eu acho que ela entrou no grupo, aí ela está acompanhando pelo YouTube. Aí ela falou que a primeira parte ela já ficou apavorada. Eu falei, não fica calma, que a Lê já deu um spoiler, que depois vai ficar mais tranquilo. Manuel Filomeno de Virana já falou, opa, o povo vai começar a ficar doidão, vou suavizar mais a situação. É um livro muito bonito. Eu acho assim, até a metade eu achei chato. Eu li porque tinha que ler. Na segunda metade eu não parava mais de ler. Entendeu? Então, tem um outro ponto também. Fala, Marcos, pode falar. O que eu estava até conversando aqui com a minha esposa um dia desse, referente à pandemia, não é em si só a pandemia, é a sequela que a pandemia vai deixar, principalmente na economia, na educação, em geral. O que vai ficar depois? O caos que vai ser, né? Porque a gente vê os preços aumentando das coisas, o desemprego aumentando. Então, é exatamente isso, Marcos. Exatamente isso. Vai ficar essa sequela enquanto a gente não aprender a lidar com a questão da solidariedade. Então, veja bem, a fome, a economia, tudo isso gira em torno, se você parar para pensar, gira em torno da solidariedade. Por que a economia sofre tanto? Porque o empresário não quer abdicar do seu lucro. Entendeu? Então, por que a gasolina aumenta? Porque os donos não querem fatiar a parte que lhes cabe e contribuir com essa questão. Então, passa para as pessoas que são consumidoras. Tudo gira em torno da solidariedade. Então, assim, mais uma vez, essa pandemia está querendo nos ensinar algo que está muito além de lavar as mãos e usar máscaras. A gente precisa, cada um de nós, entender o que essa pandemia está querendo nos mostrar. E vamos lá.
Tá light. Tá light. Porque na Segunda Guerra Mundial, o povo de Londres, todos os dias, tinham que dormir no metrô, porque todos os dias tinham bombardeios destruindo a cidade. Há tão pouco tempo atrás, no Irã, o país foi todo devastado. Existem imigrantes até no Brasil por causa disso. Imagina se fosse uma guerra. Uma guerra em proporções mundiais hoje em dia, ninguém ia escapar. Então, assim, muitos que hoje reclamam dessa pandemia, a gente deveria, graças a Deus, porque é uma pandemia, que poderia ser coisa pior. E aí, se for coisa pior, se a gente não aprender com essa questão toda, né? Aí veio o pior. Tem coisa pior. Exatamente. Então, assim, estamos hoje vivendo uma situação de aprendizado. E cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Um outro ponto que esse trecho que a gente leu fala das fake news. Vocês repararam? A imprensa marrom, notícias falsas. E aí, qual é a nossa parte de responsabilidade disso? Às vezes, em que nós falamos e nós divulgamos uma informação falsa, nós divulgamos algo incorreto. Será que eu estou isento dessa responsabilidade? Ah, mas é uma bobeirinha. É uma bobeirinha para você, mas às vezes para aquela outra pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela acredita. É a famosa tia do Zap. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? A tia do Zap é aquela tia que recebe, acredita e compartilha. Ela é uma divulgadora da mentira sem saber. Então, assim, é necessário que a gente tenha muita atenção quando temos notícias, recebemos as fontes, verificar se são órgãos realmente responsáveis, porque isso é muito importante. Existem alguns jornalistas que são sérios. Eu acompanho o André Pregueiro, né, nas redes sociais, entendeu? É um espírita, um expositor espírita, um cara sensacional. Então, ele está relacionado à questão do meio ambiente. Depois tentam seguir ele nas redes sociais, que é um cara razoável. É lógico que a gente não tem que ficar seguindo ninguém. Ah, vou seguir o Divaldo, porque o Divaldo ele é o meu mentor. Não. No espírita não tem isso. A gente está muito mal acostumado por diversas encarnações a querer ter alguém para seguir. Por isso que nós sempre vamos seguir o padre, vamos seguir o pastor, é o presidente, é o Chico Xavier. Não. O espiritismo ele tem esse caráter coletivo, porque a proposta do espiritismo é o desenvolvimento coletivo da sociedade. Se nós não contribuirmos com esse aprimoramento coletivo, não vai adiantar muita coisa. O que adianta eu evoluir se meu irmão não evolui? Ele vai ser uma âncora para mim. O que adianta eu ser um espírito de luz, né? Risete, iluminada, Everaldo, Capelino, se nós todos aqui estamos puxando a coisa para baixo, no mesmo barco? Do que adianta estarmos todos no mesmo barco com dois espíritos de luz ali? Só vão servir para nos orientar, nos nortear, mas se o barco afundar, eles afundam junto. É o Titanic. Afunda todo mundo. Então, assim, por mais que o indivíduo ele tenha condições, se ele não trabalhar pelo aprimoramento coletivo, ele não vai conseguir também fazer com que ele possa alçar nobres voos. Né? O Everaldo levantou a mãozinha? Pode falar, Everaldo. Você está no mudo, se quiser tirar do mudo. Não, eu quero pedir desculpa aí, porque eu não estava conseguindo aqui aparecer, está complicado aqui, desculpa aí meu atraso, e eu agora consegui me ver aí, tá bom? Eu estou acompanhando você. Tá ótimo. Como sempre, um ser iluminado, hoje está mais iluminado ainda. Mas ainda, cheio de luz. Eu só queria falar uma observação, como você disse aí, com essa questão do sofrimento, né, nesse trecho mais abaixo, né, da leitura, ele explica que, na verdade, já houveram várias tentativas de fazer com que a humanidade
melhorasse. E nesse momento que houve a pandemia, eles pensaram em coisas piores, né? Assim, tipo, para ter um sofrimento generalizado. E aí os espíritos mais evoluídos, responsáveis por esse trabalho, resolveram fazer com que a pandemia, que é uma coisa criada, né, de uma coisa muito infimamente pequenininha, porque se você pesquisasse cientificamente, fizesse uma confusão danada, para ver se nós conseguimos fazer essa relação, que foi que a Risete disse, né, e todo mundo está falando aí, que é a questão da humanidade com o outro, de ser da irmandade, da caridade, do ser bom, do amar ao outro, sem ser só dar o pãozinho, né? Amar verdadeiramente, de acabar com essa confusão. Então, essa pandemia tem isso a gente vai entender mais tarde, porque eu não li o livro todo, mas a ideia é que una o mundo de um modo geral, entendeu? Não especificamente num lugar só. Só isso. Perfeito. Bom, vamos dar... Eu estou achando que a gente não vai conseguir terminar o primeiro capítulo. Esse capítulo são 12 páginas, cara. Não vai conseguir, não. Vamos lá. É o que está acontecendo neste momento de provações e expiações individuais e coletivas, que ameaçam a existência humana no planeta confiado a Jesus para o alçar a mundo de regeneração. Em razão da continuidade de comportamentos insanos dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a Terra em seus quadrantes. Exatamente isso que o Everaldo acabou de falar. Tá? Então, continuando. Cenas de horror são ridicularizadas. Me lembro aqui das cenas dos enterros das covas coletivas, né? Não sei se vocês já viram no início da pandemia. São cenas horríveis, né? Mas, enfim. Orientações elevadas são desconsideradas como zombaria. Sacrifício e abnegação dos espíritos dedicados que se encontram na linha de frente não têm recebido merecido reconhecimento do Estado, em alguns lugares, nem das massas enfermas da alma e ambiciosas da Terra. É sensacional isso, né? Porque a gente vê aqui que situações que estão muito frescas na nossa mente. Essas cenas horríveis que a gente vivenciou, de pessoas sendo enterradas em covas, coisa da Segunda Guerra Mundial, isso. E a gente vivenciou isso agora. O outro ponto que chama a atenção, as orientações são desconsideradas como zombaria. Quantas vezes a gente escutou zombarias sobre o uso de máscaras, não só sobre as questões higiênicas, mas como as próprias orientações espirituais, as orientações edificantes, também muitas vezes são levadas como zombarias. E o que mais me chama a atenção, eu falo, sacrifício e abnegação dos espíritos dedicados que se encontram na linha de frente, que não têm recebido o merecido reconhecimento do Estado e nem das massas. Ou seja, poucos param para pensar que aquele médico, aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem, o maqueiro, o assistente social, todos os que estão envolvidos na linha de frente e que passam por um plantão, às vezes, de 24, de 48 horas, dobram, trabalham de graça, lutam para salvar a vida de um indivíduo. E aí o cara, quando vai para a rua, ele vê todo mundo negligente, sem máscara, um descaso do governo roubando, desviando, ganhando dinheiro. E aí ele pensa no outro dia, poxa, eu tenho que voltar para trabalhar. É algo assim que realmente o cara... mais enxugar gelo. É um enxugar gelo, né? Enxugar gelo, a impressão para esse indivíduo é essa, né? Meu Deus do céu, estou enxugando gelo. Eu estou salvando a vida de um aqui, tem 5 morrendo. Relatos de médicos tendo que escolher quem vive, quem usa. Outro dia eu vi uma coisa tenebrosa, que os medicamentos estão acabando, então aquele medicamento que interrompe a pessoa de respirar, sedativos, né? Acabaram. Então eles tiveram que amarrar os pacientes nas máquinas. Imagina você amarrado com um tubo dentro do teu pulmão, da sua traqueia,
você sem fazer os movimentos de querendo respirar, com aquela ventilação contínua, imagina você sentindo dor, para ficar vivo tem que ficar amarrado, porque a sua instinto é você querer tirar aquilo ali, mas você não pode, porque senão você morre. Ao mesmo tempo você tem que estar ali convivendo com aquela situação, porque você não tem um sedativo. E isso por quê? Porque negligência de governantes, né? Por falta de responsabilidade das massas, porque a gente prefere ficar discutindo no Facebook, no WhatsApp, quando nós, na verdade, deveríamos fazer a nossa parte. Então, é exatamente isso que o livro está falando. O livro está falando exatamente da nossa responsabilidade nas mortes e no trabalho desses profissionais. Certo? Outra coisa, Alessandro, só uma coisa. E a gente tem visto também a quantidade de pessoas que... esses dias, eu não vejo jornal, mas estava na casa do meu filho, de respiradores que foram achados não sei aonde. Jesus! Aí vem o governo e diz que não tem dinheiro para comprar as segundas doses da vacina. Cara, e aí você vê que os nossos políticos continuam recebendo direitinho. Você deve estar morrendo de medo de perder seu emprego. Então, os nossos políticos que deveriam ser responsáveis por tudo isso, né, que são responsáveis, que eu garanto que a espiritualidade vai cobrar isso deles muito caro, né? Porque a partir do momento que você quer um cargo desse, você se torna responsável pela população, em tudo. Saúde, moradia, tudo. E aí, eu conversando com um amigo, ele falou, mas o governo não tem dinheiro? Tem, sim. Claro que tem. Se tem dinheiro para pagar salários faraônicos, então reduz, já que a gente conseguiu reduzir a nossa situação, eu garanto que todo mundo está reduzindo o seu modo de vivende. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente vai passar lá na frente. Então, o que custaria? Não precisaria nem ter uma cláusula. É cada um fraternalmente dizer, olha só, eu vou abdicar de X% não precisa nem ser muito, X% do meu salário, o meu, sei lá, auxílio terno, auxílio moradia, eu tenho moradia, eu não preciso. É a realidade. Eu tenho um irmão que trabalha na Alerj e eu sei o que acontece lá dentro. Então, tudo isso acontece. Aí é a questão da solidariedade que os espíritos falam. Será que essas pessoas não fazem parte da humanidade? Né? Então, hoje a página do Evangelho que eu li falava justamente sobre isso. Quando não houver mais aquela pessoa faminta no mundo, aí nós vamos estar preparados para estar num mundo melhor. Né? Quando o rico souber que, olha só, o que sobrar aqui, eu tenho muito, então eu vou dividir com esse meu vizinho que não tem nada. Tá? E aquele que não tem, que tem pouco também, eu vou dividir com aquele que não tem nada. Que a vida é assim. Sempre vai haver aquele que tem muito, aquele que tem mais ou menos, aquele que não tem nada. Então, se houver não que vai ficar tudo igual, mas se cada um repartir, der um pouquinho, eu garanto que ainda vai sobrar muita coisa para quem tem muito. É verdade. Bom, alguém quer falar alguma coisa? A gente pode seguir. Dividir é multiplicar a felicidade. Isso aí. Com certeza. Quando a gente divide, a gente multiplica a felicidade. Olha só, você sabe o que eu estava... Isso aí que você está falando, eu estou aqui com a minha cozinha cheia de caixa, de coisa para doar. Nossa, me deu uma felicidade tão grande de pensar na hora que aquelas pessoas estiverem consumindo aquilo, a felicidade deles. Nossa. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Alastra-se a peste, recordando-se a denominada negra do período medieval, em que a igreja, intolerante e irresponsável, através do seu representante máximo, propôs a Inquisição. E mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas cruelmente por serem acusadas como hereges. Logo depois, outro papa anunciou que os gatos eram portadores da figura satânica, e os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e mortos com impiedade. Como efeito natural, os ratos multiplicaram-se terrivelmente. Portadores e pulgas infectadas contaminaram a Terra, especialmente a Europa,
destruindo milhões de existências. De alguma forma, ocorre hoje o mesmo fenômeno. Ao combater-se, ou parecer-se fazer, as paixões políticas arruinam os países, e os sobreviventes do vírus da Covid-19 serão dizimados pela miséria e pelo abandono. É exatamente o ponto que a gente está falando, né? Então, aqui tem uma notícia. Covid-19 pode levar mais de 150 milhões de pessoas para a extrema pobreza. 150 milhões de pessoas para a extrema pobreza. A gente tem noção do que é isso? Outro dia a gente estava vendo uma reportagem de pessoas aqui, não é na África, não. A reportagem aí é do Banco Mundial, tá ali. Banco Mundial, né? É do site do Banco Mundial. Foi o Banco Mundial que fez a pesquisa. Dos 3 milhões que divulgou hoje, que bateu 3 milhões de mortos hoje. De mortos. É uma fonte 3 milhões de mortos e 150 milhões na extrema pobreza, ou seja, na miséria. São pessoas que acordam não sabendo se vai ter o que comer durante o dia, tá? São pessoas que não sabem o que vão se alimentar e que dar de comer para os seus filhos. E a gente não vai muito longe. Muitos vizinhos nossos já podem estar vivenciando essa situação. Pessoas que têm um quilo de feijão para dividir por 9 pessoas, membros. E tem uma reportagem agora, saiu ontem, aqui no Rio, em Mesquita, um repórter fazendo entrevista e perguntando, né, o que você tem que comer. Não, a gente bota farinha, bota feijão, mistura, e aí divide um pouquinho para cada um, bastante salsicha, e divide para 9 pessoas. E aí qual é a conclusão? Depois tem muitos estudos falando sobre isso. Que a qualidade da alimentação está caindo muito. E aí a consequência para as crianças, a desnutrição e o não desenvolvimento tanto físico ou intelectual e escolar dessas crianças. Para os adultos, a baixa imunidade. Então, são situações, veja como uma pandemia, pode levar ao agravamento de diversas outras questões por causa da questão da miséria, da pobreza. E essa questão da miséria e da pobreza só vai ser e será solucionada pela solidariedade. Então, veja como é que mais uma vez a gente está retornando na solução / solidariedade / caridade, que a gente tanto ventilou no espiritismo, como uma solução para esse mal que está atormentando todos nós. Não é que a pandemia não vai ter um fim, ela vai ter um fim. Mas como o Marcos muito bem colocou, as sequelas dessa pandemia elas vão se perdurar durante muito tempo se nós, enquanto sociedade, não aprendemos a melhorar essa situação. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, eu não posso falar, porque se eu falar, vou falar de política. Se você falar, vou falar o quê? Eu não posso falar, que se eu falar, vou falar de política. Não, por favor. Por isso que eu estou falando hoje, reparou? Continuando. Novamente, a voz suave e enérgica silenciou por alguns segundos, enquanto o auditório, em silêncio e profundamente impressionado, aguardava a continuidade da exposição. Olha, se eles estavam impressionados, imagina a gente, né? Quem está encarnado somos nós, né? Afinal de contas. Eles estavam impressionados, eles os desencarnados, tá? Eles, os nossos mentores, tá? Eles estavam impressionados, tá? Não havemos essa questão. Mas vamos lá, continuando. É certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. Esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica, detalhe aqui, cósmica, darão lugar à maior soma de sofrimento humano.
enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam aquelas que padeçam a contaminação ou chorem as perdas afetivas e ou as misérias de outras expressões. Importante fato aqui, ó, ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenha diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Esse é um outro ponto interessantíssimo do nosso estudo, que fala que, primeiro, que esses acontecimentos não serão únicos, nós teremos outros acontecimentos de natureza sísmica e cósmica. Então, aqui deixa claro que podem acontecer sísmicas, maremotos, terremotos, questão de grandes proporções em algumas regiões, e cósmica também. Cósmica, existem algumas ações da natureza que podem afetar o nosso globo terrestre, ou até mesmo, eu agora me esqueci o nome, mas tempestades solares, como meteoros, algo que pode realmente afetar o planeta. Não é que vai cair um meteoro e vai destruir tudo, não é isso. Mas são situações que podem vir a acontecer. Até mesmo porque, estatisticamente, existe uma probabilidade. A Selma quer falar, Selma? Bota aí. Tira do seu mudo. Ainda não. Aperta o botãozinho. Chama o João que ele te ajuda. A internet está falhando. A internet está oscilando. Ela não está sabendo apertar o microfonezinho. Ela não está sabendo. Tem que rolar. Agora, Já, conseguiu. Oi. Agora sim. E também, fora isso, com essas mortes, tem a contaminação do solo, né? A contaminação do solo com as mortes vai correr para o lençol freático também. E mais, também essa pandemia ela está afetando muito a cabeça. Quando as pessoas se curam, elas ficam com problemas mentais. Tem muitas pessoas com problemas mentais. E nosso país não tem os hospitais para cuidar, né? São poucos, né? Isso aí, nós temos que orar muito, pedir a Deus, muito, muito, porque vai ser um sofrimento, já está sendo, né? Então, nós temos que agarrar, nós temos que deixar as desavenças, né? Porque o problema está muito sério, sério demais. E nós temos que orar muito, muito, nos juntar e orar uma força total para a gente ver se sai disso, não é? Porque está sendo muito difícil demais. Nossos irmãos morrendo de fome, morrendo disso, de falta de remédio, de falta de tudo. Nós vamos orar, gente, vamos orar muito. Eu acho que nós deixamos um pouco de lado o caso do centro e esses problemas todos. A gente tem que se juntar mais para a gente fazer essa oração. Pelo menos isso a gente tem que tentar, tá? Só isso. É verdade. A Selma está colocando uma questão seríssima, gravíssima, né? Por estar também isolados, a gente acaba não vendo aquilo que está acontecendo. E a gente realmente precisa abrir mais, né, nossos corações e percepções. Fala, Leandro. Eu vejo que é um momento que nem foi falado, de pôr em prática tudo aquilo que a doutrina veio nos ensinando. Porque quando a gente está na sociedade, lá fora, é muito importante que nós possamos entrar com ideias edificantes, né, para consolar aquele irmão, para o ambiente que tiver em
em tripulações, você tentar fazer com que o equilíbrio permaneça naquele local. Eu vejo que é uma da nossa missão, devido a esse conhecimento que nós temos. E entrando nesse caso também do menino, eu consegui captar que aconteceu numa família de classe média alta, isso repercutiu muito, né? Eu acho que o rapaz ele não teve a intenção de matar o menino, mas devido à hemorragia interna, o menino veio a óbito. Isso repercutiu muito. Eu entendo também que é necessário que todos prestem atenção nas crianças, prestem atenção muito bem no que eles falam, né? Com que eles andam, no colégio, em casa, questões aí também de casais se separar, né? Ter essa visão, porque eu vejo que acontece muito disso. Muitas crianças estão sofrendo, mas só que não é divulgado na mídia. Eu acho que talvez não chegue nem até a mídia, mas eu vejo que veio também trazer esse alerta, esse fato que ocorreu, que acho que é muito difícil muitos aí conseguirem enxergar, por não conhecer os ensinamentos da doutrina. São alertas muito importantes que todos nós precisamos ficar atentos. São situações que graves, e o Leandro falou com relação às crianças, é muito importante, porque a gente precisa ficar mais vigilantes mesmo, porque tudo aquilo que envolve as crianças são mais impactantes, e isso acaba gerando revoltas maiores e tudo mais. O senhor Everaldo levantou a mão, pode falar. Tá mudo ainda, mais uma vez. Agora estão ouvindo? Obrigado. Sim. Eu só queria levantar a questão que a Selma falou, eu concordo plenamente com ela. Que ela falou com simplicidade, que é o sentimento em si, que é isso que eu penso que a espiritualidade quer, né? Que nós tenhamos um espírito de comunidade, um espírito de pensar no amanhã de uma forma boa. Não precisa, você ainda agora disse, né, no discurso, durante o estudo, assim, que nós não temos que fazer coisas que são impossíveis para nós, né? Não pensar em transportar uma carga de 200 quilos nas costas, por exemplo, mas nós podemos pegar meio quilo cada um. E o que a Selma disse para mim é a realidade do estudo, que é o que se pretende. Olhar exatamente o que acontece, porque nós estamos numa situação muito complexa, muito difícil, muito delicada, né? Com toda essa questão. Mas precisamos ter um direcionamento. Né? Qual é o direcionamento? É amar ao próximo como nós queremos ser amados. Né? Dividir da maneira que nós possamos dividir, tratar o nosso irmão de uma maneira amistosa, vamos assim dizer, e pensar em soluções que sejam razoáveis. Né? Como você disse, né, no uso, e o próprio Odivaldo, hoje veio a palestra dele, do Odivaldo Franco, assim, com relação a isso. Nós temos que usar as luvas, a máscara, temos que lavar as mãos, temos que manter o distanciamento, ainda que por sermos espíritas. Né? A espiritualidade está pedindo para fazermos as coisas que têm que ser feitas. Né? Então, não temos que inventar nada, é fazer exatamente o que é preconizado pela ciência. É isso que nós temos que fazer. E nos preocupar com o nosso próprio caminho. Eu me solidarizo com as palavras, né? Sinceramente, Selma, o que eu gostaria de dizer, eu não consigo falar dessa maneira que você falou. Pessoal. Minha sogrinha é demais, né? Bom, gente, olha só. A gente já deu aqui uma hora. Eu não sou demais, não. É o que eu estou sentindo.
E desculpa, tá? Pela devoção. Deixa eu falar um pouquinho. Estou sentindo. Depois da dele a gente termina. Tá. Eu acho importante a gente perceber se a leitura de hoje, de repente, foi um pouco pesada ou não, de repente, para cada um, isso é muito individual, mas para que a gente não se apegue às notícias preocupantes que esse trecho trouxe para a gente, né? Isso é como é que eu vou dizer, é uma informação privilegiada que nós tivemos a graça de receber, para que a gente se planeje, se programe melhor, para que a gente pense como que a gente vai cuidar da nossa saúde mental para não ser dominado pela ansiedade, pelo medo. Porque o medo e a ansiedade são uns dos... eu esqueci o termo agora que o Joana de Ângeles fala, uns dos grandes vilões, né, nossos. Então, a gente está, acima disso tudo que a gente está vivendo, tem a providência divina. Acima disso tudo, né? Então, aí a gente tem que lembrar do Evangelho sobre a fé inabalável, lembrar que nada acontece por acaso, há uma programação espiritual, lembrar que a responsabilidade nas nossas atitudes perante a pandemia, se nós tivermos atitude irresponsável, nós podemos sim antecipar a nossa desencarnação, assim como a gente antecipa a nossa morte quando come demais, quando fuma, quando bebe, quando usa drogas, quando se estressa demais e infarta por causa disso, né? E a gente, acima disso tudo, tem a providência. Então, nesse momento que a desesperança, às vezes, atinge o nosso coração e a preocupação e o medo vem, a gente sofre junto com quem está sofrendo mais diretamente na pele, como o livro fala, nenhum de nós vai estar livre do sofrimento, né? Seja ele por compaixão, ou porque está vivendo na pele, ou por algum familiar nosso, ou nós mesmos, né? Então, assim, a questão de entender que a providência está acima disso tudo, e lembrar disso o tempo todo, ajuda a gente a dar um consolo, um conforto, né? Existe um motivo para isso estar acontecendo, os próximos capítulos vão falar sobre isso. Então, o livro ele não é pesado, pelo contrário, a gente vai poder ver o trabalho da espiritualidade e perceber um aconchego. O livro ele abraça a gente e nos consola. Então, agora a gente está num momento do livro que ele traz umas informações um pouco bombásticas, né? Mas é só o início do livro. Então, para motivar todo mundo a continuar lendo, não ficar impressionado com o que a gente teve de informações, porque a gente sabe que a gente já está no processo de transformação do mundo, né? E que isso tudo não é novidade para alguns. A gente estuda no Pentateuco, na codificação, o tempo todo, sobre os sinais dos tempos, o que vai acontecer, e agora está acontecendo, né? Então, para que a gente não fique assim, não alimente o desespero. E lembrar o tempo todo da providência divina e a fé inabalável, né? Eu acho que isso era o que eu queria dizer. Eu fiquei um pouco preocupada de repente, a leitura ter ficado pesada, ao invés de a gente ler, estudar e ficar leve, ter ficado pesado. Então, que a gente traga leveza para o coração. Perfeito. Bom, gente, agora a gente tem mais de 1h10 de estudo. Gostaria de agradecer a participação de todos. Muito bom, todo mundo participando. Mesmo quem está quietinho aí, a gente sabe que está aí acompanhando o nosso estudo. Também a gente vai divulgar isso lá no nosso canal do YouTube. Com certeza, tudo aquilo que vocês falaram será bem compreendido e todo mundo vai realmente compreender e se elevar um pouco mais depois de assistir esses estudos, e nós mesmos, né, vamos nos melhorarmos cada vez mais, pelo menos ficar mais vigilantes com relação às nossas atitudes, né, e posturas. Muito obrigado a todos. Gostaria de saber quem pode fazer a nossa prece final. Engraçado que mesmo tem um silêncio igual é presencial, né?
Bom, vamos lá? Vou falar, hein? Eu vou falar. Então, boa noite, Leandro. Vamos fazer nossa prece final aí, Leandro? Eu sabia. Alessandro, pede a Alessandro para fazer. Ah, começou. Eu não tenho essa mania. Estou vendo que a Bora, Alessandra está Leandro, bora. Estou trabalhando aqui ao mesmo tempo. com os irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus. E assim vamos agradecer pela oportunidade de estudo, oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecemos pelo alimento que há em nossas mesas, pelo nosso lar, pelo amparo. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa iluminar este orbe, que o Senhor possa consolar os corações dos nossos irmãos que sofrem, amparar aqueles irmãos que se encontram nos leitos hospitalares, que eles possam receber passes fluídicos e a sua luz possa adentrar a cada ser. Que a sua paz, a sua luz e o seu amor possa estar conosco, nos fortalecendo, nos inspirando, e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo um negócio.